mensagem de hoje tem como título Cuidado com as fake news. E o texto base para esta mensagem está escrita em Tito, capítulo 1, versículos 1 a 16. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. E no tempo certo, Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim. E eu anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé. Essa fé que é sua e minha, que a graça e a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Eu o deixei na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus e desobedientes. Pois aqueles que têm a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo e dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com os verdadeiros ensinamentos e também mostrar o erro dos que são contra esses ensinamentos. Pois existem muitos, principalmente os que vierem do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com suas tolices. É preciso ver que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são uns preguiçosos.
que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres, para que sejam sádios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente é a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não capazes de fazer nenhuma coisa boa. Fake news ou notícias falsas causam grande estrago na vida das pessoas. Sim, estamos rodeados de mentiras e muitas vezes não nos damos conta disso. A maioria dessas notícias falsas não são ditas, mas digitadas ou espalhadas para o mundo inteiro. Aparentemente, isso não muda muita coisa. Será? Cuidado! Uma mentira compartilhada por meio das redes sociais se espalha com uma rapidez quase imensurável e causa muitos danos que às vezes são irreversíveis. Ao escrever para Tito, o apóstolo Paulo tem a intenção de organizar a igreja cristã com lideranças comprometidas com o Evangelho e qualificadas para a função. Podemos entender esta carta como um manual de responsabilidades para um presbítero e um pregador do Evangelho. Paulo estava preocupado com as notícias falsas que afastavam pessoas cristãs do caminho e que sustentavam falsos pregadores interessados em benefícios sociais. A nossa vida inteira deverá ser uma pregação do Evangelho. E com aquilo que falamos, digitamos e compartilhamos nas redes sociais. Também diz a respeito da maneira como anunciamos o Evangelho. Por isso, buscamos a palavra para crescer na fé. Não nos deixamos enganar por mentiras e falsos ensinamentos que outras pessoas falam sobre a gente. Então prestem um pouquinho mais de atenção no que vocês falam ou no que vocês publicam. Roguemos a Deus para que a nossa conduta cristã se fundamente na ação salvadora de Cristo e evitemos espalhar notícias falsas pelo mundo. Amém. E assim ficarmos para todo sempre.